Que bom podermos estar novamente aqui conversando acerca das Sagradas Escrituras, né? Todas as quartas-feiras. E nessa quarta-feira não poderia deixar de ser diferente. Eu gostaria de trazer a vocês um tema que eu acho bastante interessante, né? Nosso relacionamento mútuo, não é? Acerca das Sagradas Escrituras, o redescobrindo as Sagradas Escrituras. E eu estava observando a Bíblia e me dei conta da quantidade de capítulos que a Bíblia tem, né? Entre o chamado Novo e o Velho Testamento, a Bíblia tem 1189 capítulos. Essa é a quantidade de capítulos na Bíblia protestante, né? Se você for a Bíblia católica, você vai observar que tem 1.300 capítulos, né? E é interessante que é uma diferença de livros, não é certo? Onde a Igreja Católica tem uma quantidade e a Igreja Protestante tem outra quantidade de livros na própria Bíblia. Mas os livros que são comuns, ou seja, 90 e tantos por cento, é, a Bíblia e a sua tradução é absolutamente igual. Pequenas variações, lógico, mas a essência é a mesma. E o interessante é que dessa quantidade de capítulos que a Bíblia tem, ela só dedica 2 capítulos naquilo que é a criação. É verdade. Deus só dedica 2 capítulos e olhe lá, viu? Na verdade, dá 1 capítulo e meio, mas ser bonzinho. 2 capítulos que ele se dedica a falar um pouco, não é? Dar uma pincelada, como a gente costuma dizer, né? No português coloquial, naquilo que é a criação. Os restantes capítulos, mil e tantos capítulos, eles são dedicados ao relacionamento dele, Deus, para com o homem. E mesmo nesses 2 capítulos, não é? Quase 2 capítulos da Bíblia, de Gênesis, lá você vai observar grande parte dele, essa relação dele para com o homem. Eu falo homem aqui, homem e mulher, com o ser humano. Ainda nesses 2 capítulos, nós vamos observar um Deus na busca desse relacionamento dele para com o homem, né? Eu fiz uma pequena conta aqui, eu achei interessante, simples e interessante, para que a gente possa perceber aquilo que de fato é, é, o, é a intenção de Deus como quando ele nos dá as sagradas escrituras, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E ele passa mais de 98% da Bíblia buscando um relacionamento com o homem. Apenas 0,17% da Bíblia, ou seja, um pedaço daqueles 2 capítulos, né? Ele busca, ele tem como ele vem apresentar aquilo que é a criação. Quase 99% da Bíblia ela é dedicada, Deus dedica a Bíblia à busca desse relacionamento de Deus para com o homem, como disse o homem, homem e mulher, de Deus, do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo. 90, quase 99% da Bíblia é dedicado
a essa realidade, ou seja, ao relacionamento. Apenas 1% da Bíblia, um pouco mais de 1%, ele se dedica a falar sobre a criação. E por que isso, Vôlei? É porque para Deus a criação para ele são abstrações. Criar para ele é uma abstração. E quando nós vamos ver o que é abstração, nós vamos ver que vem da palavra do latim, que significa abstractio, que quer dizer puxar para fora, trazer a evidência. Para ele, a criação é essa abstração, essa coisa simples para ele, de tirar de dentro, né? trazer a evidência, trazer aquilo que ele sabe, não é? Aquele que todo o seu potencial e trazer aquilo à evidência. É uma abstração. É uma coisa simples. Para ele não teve trabalho. Ele fez a criação parte a parte, né? Um dia, outro dia. E ele levou apenas 6 dias para fazer a criação. Liga-se se esses 6 dias são 6 dias ou eras. É uma abstração para ele, porque eu chamo de era, posso chamar de eras. Ele vai chamar eras de dias. Por quê? Porque para ele, por ele ser um ser eterno, o tempo, esse meu tempo, seu tempo, tic-tac, 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 minuto, segundo, hora, para ele não tem sentido. O que eu chamo de eras, posso chamar de eras, ele vai chamar de dias. Porque é abstração mesmo, é muito simples para ele criar. Mas você sabe o que é complexo para ele? Se relacionar comigo e com você? O relacionamento, meu irmão, de Deus para com o homem, ele é extremamente complexo. Porque é um relacionamento que se dá à base da liberdade. Ele me fez livre e consciente. Imagem e semelhança, livre e consciente. Eu sou tão livre, tão livre, tão livre que eu posso rejeitar Deus. Então veja que essa busca de Deus, e a Bíblia ela está recheada, não é, de personagens os mais complexos possíveis, os mais variados, de Adão a Eva, não é? Passa por Moisés, por Davi, Absalão, Isaías, Jesus Cristo, né? Os apóstolos, Paulo, Herodes. A Bíblia está lotada de tipos e pessoas das mais variadas possíveis, onde Deus busca e apresenta-se nessa busca desse relacionamento. E a Bíblia é tão variada, tão variada, tão variada nesses 1189 capítulos na Bíblia protestante, 1300 capítulos na Bíblia católica. São tantas pessoas, são tantas variações, que a certeza absoluta que eu e você vamos nos encontrar num desses personagens. É impossível, não é? Eu não me ver num desses personagens.
ou me ver em vários desses personagens, dessas pessoas de carne e osso, que têm personalidade, eu e você, né? Tem vontade, é livre, é consciente, é inteligente. Por isso que Deus nos apresenta a Bíblia, para que a gente possa ter a noção que Deus não faz acepção de pessoas. Um desses aqui na Bíblia poderia ter o meu nome. Um desses personagens aqui na Bíblia poderia ter o seu nome. Ou vários. É nisso que Deus tem nos trazido, não é? Não é nessa caminhada desde Adão até os dias de hoje, até eu e você. Porque se para Deus é simples criar, é extremamente complexo ele se relacionar conosco. Porque ele é santo e puro, ele é santo e perfeito. Esse ser santo e puro, perfeito, se relacionar com uma pessoa como eu e como você, é extremamente complexo, mas para ele é extremamente prazeroso. Porque não é um relacionamento, não é de imposições. Não é um relacionamento de trocas, toma lá, dá cá. Mas é um relacionamento de amor. Amor incondicional para com o homem, para com o ser humano. E esse, meu irmão, amor incondicional continua desde a queda de Adão e Eva. Melhor dizendo, desde a queda de Eva e Adão, não. Mas você vai dizer, Eva pegou primeiro. O pecado só entra a partir de Adão. Eva poderia ter pecado, e se ela morresse, vamos dizer, só um pequeno exemplo, se ela morresse ali, esse pecado original, chamado original, não teria entrado na humanidade, que se ficasse só nela. Incrível, né? Mas entra por conta dele. Ele Adão. Outro dia a gente vai conversar sobre isso. É um outro tema. Que beleza é a Bíblia. Olha, relacionamento. Então, desde Eva, desde Adão até hoje, Deus se propõe a se relacionar com a queda deles, Adão e Eva, e com a minha e com a sua. Eu queria que você tivesse um olhar mais inteligente acerca das Sagradas Escrituras. Tem gente que passa a vida vendo picuinha, procurando picuinha na Bíblia, e vai encontrar. E vai ficando dando voltas atrás daquela picuinha. Onde Deus passa, onde Deus quer, onde Deus está preocupado, não é com essa picuinha. Ele está preocupado em resgatar eu e você para a eternidade. Queria que você refletisse e tivesse esse olhar mais inteligente. Precisa ter inteligência para se relacionar com a Bíblia, né? Para poder extrair e absorver dela aquilo que Deus tem a nos ensinar. Que Deus te abençoe e te guarde. Até quarta-feira da semana que vem. Se quiser multiplicar nas redes sociais, será um prazer. Ou nos encontrar lá no nosso grupo chamado Redescobrindo a Bíblia, lá no Facebook e também no Instagram. E no Instagram também, eu já estou no Instagram. Também às quartas-feiras e com o mesmo nome, Redescobrindo a Bíblia. Que Deus a todos abençoe. Amém.